tudo levar em graça e súplice, oração. E a paz de Deus então mente e coração guardará em Cristo Jesus. Como é bom poder aos pés da cruz depositar este meu fardo pesado e árduo de carregar e não ter que andar ansioso de nada, assim não. Sobre ele lançar cada problema, cada aflição. E a paz de Deus então mente e coração guardará em Cristo Jesus. Como é bom poder, como é bom saber. Olá, meu irmão, minha irmã, você que nos acompanha pelo canal da Igreja Batista Memorial de Teresópolis, um bom dia, graça e a paz da parte do Senhor, o nosso Deus, para a sua vida. Como é que foi o seu Natal? Correu tudo bem? Os encontros familiares, os momentos de comunhão, de confraternização? Espero que tenha sido tudo bem e que Deus tenha abençoado muito a sua vida neste final de semana. Mas agora estamos começando um novo domingo, uma nova semana. A semana que marca o fim do mês de dezembro. E a nossa oração é que nestes últimos dias de dezembro você possa ser ajudado pelo Senhor, abençoado pelo nosso Deus e que de uma forma toda especial você possa ver o agir do Senhor nestes últimos momentos do ano de 2020, preparando você para o ano de 2021. Que seja um ano novo, abençoado na presença e sob a direção do Senhor. Neste ano enfrentamos muitas situações difíceis, muitas adversidades. Em muitos momentos perguntávamos qual a direção a seguir, qual o caminho a seguir. Mas todas as vezes que pedimos a sabedoria do Senhor, Ele nos deu, Ele nos concedeu o direcionamento, Ele nos concedeu o rumo certo para a nossa vida. Também nesta última semana, você pode pedir a sabedoria do Senhor para que você possa encaminhar todas as questões finais deste ano. E a palavra do Senhor nos traz uma promessa, a promessa de que Deus, em momento algum, vai negar, dar a sabedoria para aqueles que pedem, para aqueles que o buscam nesse sentido. Tiago, capítulo 1, verso 5, diz assim: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a concede livremente a todos, sem criticar, e lhe será dada. Que promessa boa, que promessa agradável. O Senhor, quando nós nos sentimos em dúvida, quando nós nos sentimos sem direção, Ele nos dá a sabedoria, o entendimento, a capacidade de discernir o caminho por onde seguir. E Ele não faz isso criticando, não faz isso de má vontade, mas Ele faz com amor e com misericórdia. Então, querido, nesta última semana, que você possa, nesses últimos dias de dezembro, que você possa pedir a sabedoria de Deus para resolver tudo aquilo que ainda precisa resolver, a fim de que você termine este ano de uma maneira abençoada e comece um novo ano também abençoado pelo Senhor. Vamos orar? Vamos falar com o nosso Deus. Pai, neste momento, quando apresentamos ao Senhor este momento de adoração, o Senhor fale ao nosso coração, nos dê sabedoria, nos dê a visão e o entendimento necessário para orientarmos os nossos passos nesses momentos finais do ano de 2020. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor nos proporcionou e pedimos, ó Pai, que o Senhor renove as Tuas misericórdias neste dia e nestes últimos momentos do ano de 2020. Fica conosco neste culto, fala aos nossos corações, em nome de Jesus nós oramos. Amém.
Jesus derramou o seu amor, nos deu o melhor. A estrela da manhã, o poderoso Criador, vem libertar o pecador, trazendo perdão e paz. Enviou-nos Jesus, o seu grande amor, a resplandecente luz brilhou sobre nós, o prometido Rei, o grande pastor, desceu lá da glória e veio nascer nos corações. Deus nos deu a sua luz através do Rei Jesus, derramou o seu amor, nos deu o melhor. A estrela da manhã, o poderoso Criador, vem libertar o pecador, trazendo perdão e paz. Enviou-nos Jesus, o seu grande amor, a resplandecente luz brilhou sobre nós, o prometido Rei, o grande pastor, desceu lá da glória e veio nascer nos corações. Cristo deixou o seu trono no céu, nascendo em Belém. Emanuel, Deus conosco está, não desistiu de nós. Enviou-nos Jesus, o seu grande amor, a resplandecente luz brilhou sobre nós, o prometido Rei, o grande pastor, desceu lá da glória e veio nascer. Enviou-nos Jesus, o seu grande amor, a resplandecente luz brilhou sobre nós, o prometido Rei, o grande pastor, desceu lá da glória e veio nascer nos corações. Bom dia, irmãos da Igreja Batista Memorial de Teresópolis, tudo bem? A gente hoje vai começar a lição 9 da nossa revista e essa lição tem o título Quando a adversidade é a perversidade humana. Essa lição foi escrita pela nossa irmã Esmeralda Augusto e ela está baseada em Esther, capítulo 4, versos de 1 a 17. Essa história, na verdade, a história de Esther é uma história contra qualquer possibilidade que a gente possa imaginar. Um rei vaidoso, uma rainha que não quis acatar uma ordem do rei, no caso Vasti, e ela foi trocada por outra pessoa. E essa pessoa era Esther. Esther foi criada por um primo chamado Mardoqueu, ou em algumas versões, Mordecai. E Esther, judia, o rei pagão,
não era um rei temente a Deus, e cercado desse rei tinha algumas pessoas que não queriam muito bem os judeus. Uma dessas pessoas era Amã. Amã, ele via como Mordecai e Esther ali estavam sendo tão prestigiados pelo rei, todas as situações, e Amã tramou a morte dos judeus. Querendo atingir ele atingiria uma nação inteira, um povo inteiro. Então, Mordecai, ou Mardoqueu, chega para Esther e intercede pelo povo. Esther, olha, o nosso povo vai morrer por conta de um decreto do rei. Essa história, ela poderia ter um final muito triste. Essa história poderia ter como se fosse um primeiro holocausto dos judeus. Nós conhecemos a história do holocausto em cerca de 1940, 1945, e poderia ser uma história muito triste, né? Mas Esther, ela foi usada por Deus dentro daquele palácio para salvar o seu povo. O primeiro ponto dessa história é muito importante a gente frisar ele para a nossa vida. É inevitável que em nossa vida lidemos com pessoas más. Sim, somos cercados por pessoas muito boas e pessoas muito más. Pessoas que a gente não sabe sequer o porquê que querem o nosso mal, né? Mas elas estão aí. E naquele contexto, Amã, ele queria o mal do povo judeu, de qualquer forma. E ele foi lá no ouvido do rei e instigou ao rei. Instigou a fazer um decreto, e aquele decreto correu por todas aquelas cidades e o povo chorava, o povo se lamentava. E Mordecai não era diferente. Chorou e se prostrou na presença do Senhor. E ali a gente pode perceber que ninguém, mesmo temente a Deus, está a salvo de pessoas perversas, de pessoas que não querem o bem, querem o mal da gente. Mas Deus usa situações para que a gente possa ser salvo, para que a gente possa aprender, para que a gente possa ser livrado da morte, muitas vezes livrado da maldade. Esther foi essa ferramenta usada por Deus, Esther foi essa pessoa usada por Deus para que o povo fosse salvo das mãos de Amã, da maldade de Amã, e de um decreto que era um decreto maldoso, um decreto que não queria a vida de mais ninguém dos judeus. Um ponto 2, que é muito interessante, é preciso conscientizar-nos do propósito divino para a nossa vida. Isso está lá frisado nos versos 12 a 14. O propósito de Esther não era ser uma rainha e tão somente uma rainha. Deus tinha um plano na vida de Esther. Como ele tem um plano na minha vida, como ele tem um plano na sua vida. E às vezes os planos, eu costumo dizer que Deus não é muito ortodoxo quando ele faz os planos dele, porque ele pode usar qualquer coisa e qualquer pessoa para mover a sua vontade. A vontade de Deus é soberana. Deus naquele momento usou Esther, usou Mordecai ali para falar com Esther. Olha, Esther, você não está sabendo, mas o nosso povo corre risco. E você está aí dentro do palácio, você também corre risco, porque você também é do povo judeu. E aí, o propósito de Deus na vida de Esther era salvar o seu povo. Como foi na vida de José, como foi na vida de tantos outros, Deus usou um momento de uma desgraça, que poderia ser uma desgraça completa, para salvar a vida do seu povo. Quando a adversidade é a perversidade humana, devemos agir com destemor. Esther, como rainha, não era tão simples chegar ao rei, porque o rei precisava chamar a rainha para estar na presença dele. Na verdade, o rei precisava chamar qualquer pessoa para estar na presença dele. Ela não poderia chegar a abrir a sala real e estar ali na presença do rei sem ser chamada. E ela ficou com medo, obviamente. Ela falou, olha, eu não tenho... Como eu vou entrar aqui na presença do rei e correndo o risco da minha própria vida
E aí Mardoqueu, ele acaba falando, olha, você está achando que você está salva, mas você não está salva não. Você faz parte do povo judeu. E aí ela tomou a postura, bom, se eu tiver de morrer, morrerei. E ela foi à presença do rei. Ela foi interceder pelo seu povo. E Deus usou naquele momento a vida de Esther. O rei estendeu o seu cetro de ouro e Esther pôde falar sem ser chamada à presença do rei. Ela teve a misericórdia do rei naquele momento, que poderia matá-la, né? Ele poderia simplesmente desprezar a vida dela, mesmo sendo rainha, porque ele também era um rei vaidoso. Ele podia simplesmente desprezar a vida dela e falar assim, não, você chegou na minha presença sem o meu consentimento, então você tem que morrer. Mas Deus usou a vida de Esther naquele momento. Ela foi destemida, ela simplesmente foi, não, é o meu povo, então eu preciso ir. Então jejuem aí, orem, jejuem, nós oraremos aqui e eu estarei na presença do rei. Diante da adversidade advinda da maldade humana, devemos buscar o Senhor. Buscar ao Senhor é fundamental. Eu não posso simplesmente tomar uma decisão não, eu vou lá e vou encarar de peito aberto. Não. O Senhor precisa ser buscado. Nós vemos em vários episódios dentro da Bíblia pessoas que buscaram ao Senhor e o Senhor respondeu favoravelmente ou não. Posso ir, Senhor? Não, você não pode. Devo ir, Senhor? Não, você deve ir. Devo combater? Deve combater. Não, deve combater? Não devo combater. E eles buscaram o Senhor, eles choraram, eles se humilharam na presença de Deus. E Deus usou a súplica daquele povo. Deus ouviu, melhor dizendo, Deus ouviu a súplica daquele povo. Deus ouviu o clamor do coração que todos sofriam. E Deus fez um grande milagre. Deus fez um feito maravilhoso, que foi colocar abaixo aquele decreto que o rei Xerxes tinha publicado, prejudicando a vida dos judeus. A gente pode concluir com essa lição, tirarmos 4 conclusões dessa lição. Você tem consciência dos propósitos divinos para a sua vida quando Ele o salvou por meio de Cristo? O Senhor tem propósitos na sua vida. Às vezes você está aí perdido, sobretudo nesse momento em que vivemos, não sabemos o que vai acontecer daqui, de lá, mas Deus tem um propósito na sua vida. E às vezes você fica achando que o propósito da sua vida se perdeu, que acabou, que não tem mais jeito. Deus tem um propósito. Peça ao Senhor orientação. Peça ao Senhor que Ele abra os seus olhos e os seus ouvidos para que você possa entender o propósito dEle na sua vida. E se deixe ser usado pelo Senhor para que você possa glorificar o nome dEle através da sua instrumentalidade. Você tem uma posição na sociedade, na família, na igreja? Qual é? Como tem usado diante do povo que está prestes a morrer? Pois é, Esther tinha uma posição e ela podia simplesmente desprezar o seu povo e deixá-lo morrer e talvez ser poupada. Mas ela usou a sua posição como rainha para ser bênção na vida do seu povo e para poupar até o rei de um momento muito delicado no seu reinado. Você tem agido com prudência diante das adversidades provocadas pela perversidade humana? Você tem agido com coragem diante de tais situações? Coragem é algo que o Senhor também nos dá, mas a gente tem que ter prudência. A prudência, ela é amiga da sabedoria, e Deus nos dá a sabedoria que precisamos para agirmos nessas situações, não por força, não por violência. Esther não precisou ir ao rei com uma espada e colocar no pescoço dele falando assim, olha aqui, rei, eu estou aqui e eu exijo que o meu povo seja salvo. Esther foi prudente. Ela orou, buscou ao Senhor e foi à presença do rei com destemor. Qual é o lugar da oração em suas lutas contra a perversidade humana? Queridos, se a oração
ocupa o 10º lugar na sua vida, nada vai fazer sentido para você. Você vai olhar a perversidade humana e ela vai simplesmente ser algo que você vai tentar esquecer, tentar desprezar, vai tentar fugir, mas não vai mudar nada, nem na sua vida e nem na vida de quem está ao seu redor. A oração é algo poderoso. A oração é algo que ainda tem muito efeito, sobretudo a oração do justo. Então, busque ao Senhor. E se você tem pessoas que são contra você, saiba que Deus pode te usar para falar da palavra dele, para trazer essa pessoa para os caminhos do Senhor, para quebrantar o coração dessa pessoa. Por mais que você se sinta atingido, afligido, perturbado, mas Deus quer usar você. E mesmo que a perversidade humana pareça falar muito alto, Deus não perdeu o controle de nada, absolutamente nada nesse mundo. Deus te abençoe, te dê um domingo maravilhoso na presença do Senhor. Natal é motivo de tanta emoção, enfim Jesus chegou. Foi dessa maneira que Deus demonstrou seu infinito amor, igualmente a qualquer povo e nação. São tantas maneiras, são jeitos de ser, de falar e de adorar. São povos distantes, são povos irmãos, unidos por Jesus, que por nós
Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor. E o que me faz crescer, eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro e não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor. E o que me faz crescer, eu vivo pela fé e não vacilo. Tu és a minha luz, a minha salvação, a ti me renderei. Se ao meu lado estou, seguro em tuas mãos, nada temerei. Quero agradecer a você que tem participado dos esforços, dos trabalhos, dos projetos da Igreja Batista Memorial de Teresópolis através dos seus dízimos e de suas ofertas. Cada recurso que tem chegado tem sido encaminhado para o seu destino, para missões, para o trabalho da igreja, da evangelização, para tudo aquilo que é necessário. Então queremos agradecer a Deus por sua vida, por sua fidelidade, desejando que Ele esteja recompensando, abençoando e ampliando a sua graça e toda a provisão que Ele tem para o seu coração, para a sua vida. Por isso, estamos disponibilizando em nossa tela, estamos disponibilizando assim o nosso banco, a nossa agência, a nossa conta, o nosso CNPJ e também o QR Code, para que você possa assim colher as informações bancárias de nossa igreja. Nossa oração é que o Senhor Deus esteja cuidando de sua vida, suprindo e recompensando a você por sua fidelidade, por seu amor e pela sua atuação na obra e no reino de Deus. Que o Senhor o abençoe de uma maneira toda especial, é a nossa oração. Amém. Ó Cristo, a ti entrego tudo, sim, por ti darei. Resoluto, mas submisso, sempre, sempre seguirei. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, corpo e alma, eis aqui. Este mundo mal renego, ó Jesus, me aceita a mim. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, quero ser somente teu, tão submisso à tua vontade, como os anjos lá no
céu. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego. Ó, eu sinto o teu amor transformar a minha vida e meu coração, Senhor. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego. Ó, que gozo, meu Senhor. Paz perfeita, paz completa. Glória, glória ao Salvador. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. O desafio do mundo ambíguo. O desafio do mundo ambíguo. Quero chamar a sua atenção para o texto da palavra do Senhor que se encontra em Juízes, capítulo 15, a partir do verso 14. Juízes, capítulo 15, verso 14. E a palavra do Senhor nos diz assim, do 14 até o 16, até o 17, diz assim: Quando ele, isto é, Sansão, chegou a Leí, os filisteus foram alegres ao encontro dele. Então o Espírito do Senhor se apossou dele e as cordas que amarravam seus braços se tornaram como fios de linho queimados e os laços caíram das suas mãos. Ele achou uma queixada de jumento ainda fresca, apanhou-a e matou 1000 homens com ela. Sansão disse: Com a queixada de um jumento, fiz deles montões e mais montões. Sim, com a queixada de um jumento, matei 1000 homens. Depois de dizer isso, jogou fora a queixada, e aquele lugar passou a chamar-se Ramate-Leí. O desafio é de vivermos em um mundo ambíguo. Vivermos um mundo ambíguo. Estamos encerrando hoje a série de mensagens, 4 mensagens que pregamos a respeito do desafio do mundo atual para a igreja, para mim e para você. Falamos a partir da ideia ou do conceito que foi traçado pela War College dos Estados Unidos, destacando ou definindo este mundo, o momento em que vivemos, esse momento de transição do século XX para o XXI. E ainda estamos agora fechando a segunda década do século XXI, o mundo VUCA, no inglês, ou VICA no português. É um mundo volátil, de transformações permanentes, contínuas, sem uma forma definida. Um mundo incerto, marcado pela incerteza, aquilo que não pode ser afirmado, aquilo que não tem uma sustentação permanente.
Um mundo complexo, difícil de entender, com várias ligações, com várias repercussões que dificultam a compreensão e, consequentemente, a movimentação e a tomada de decisões em um mundo de tantas complexidades. E vemos hoje um mundo ambíguo, um mundo cheio de ambiguidade, cheio de contradições. A ambiguidade é aquilo que pode ser e pode não ser, é algo que admite várias possibilidades. A ambiguidade aponta para a hesitação, para a incerteza, para a possibilidade de várias formas, de vários caminhos, de várias situações. Este é o mundo em que estamos vivendo. Não existe mais uma palavra final, não existe mais uma verdade final, como se diz ou como se prega. Não existem mais palavras definitivas, formatos definitivos, isso não apenas para conceitos, mas para formas de vida. Cada dia as pessoas inventam uma outra maneira de ver ou de tratar a vida, de tratar os relacionamentos, a família, o cônjuge, os relacionamentos afetivos, a própria igreja, a própria fé. É um mundo ambíguo em que tudo comporta uma, duas, três ou mais possibilidades de interpretação, de formas de fazer, de formas de atuar. Este é o mundo no qual nós estamos inseridos e é o mundo para o qual esse texto aponta para o nosso coração. É um mundo do pode ser ou pode não ser. Começamos de uma forma, terminamos de outra. E aí nós paramos para pensar no mundo em que nós estamos vivendo e particularmente no ano que estamos vencendo, no ano que está terminando. Eu tenho a certeza que você começou o ano com planos bem diferentes daqueles que você está encerrando este ano, chegando ao final. O planejamento que você fez no início do ano certamente não foi o planejamento executado ao longo deste ano. Muitas coisas tiveram de mudar, não é verdade? Muitas partes do plano tiveram de ser adaptadas, não é verdade? Talvez até todo o plano tenha sido deixado de lado para que novos planos pudessem ser feitos e esses novos planos tiveram de ser revistos a cada momento, em várias etapas do ano, diante de cada novidade, de cada possibilidade, de cada situação vivenciada ao longo do ano, não é verdade? Pois bem, este é o mundo em que estamos vivendo. E este mundo não tem uma tendência, não se percebe uma tendência de uma mudança, de um retrocesso, das coisas voltarem à sua, entre aspas, normalidade. Não, é um mundo que cada vez será mais ambíguo e que, portanto, cada vez mais exigirá a nossa adaptação a esta nova realidade, a este novo momento. Quando pensamos nessa realidade deste mundo em que temos de recalcular constantemente a nossa rota, nós então pensamos como deve ser a nossa fé, como deve ser a nossa relação com Deus, como deve ser a nossa relação com a palavra do Senhor. E aí, quando olhamos para a palavra do Senhor, nós vemos que, com toda a tranquilidade, podemos encontrar o direcionamento certo para enfrentarmos este tempo, para enfrentarmos este mundo. O texto que acabamos de ler fala de um personagem emblemático nas Escrituras, Sansão. Sansão é aquele homem que, desde pequenino, sua mãe fez um voto, o voto de Nazireu, e ele tinha várias restrições, dentre elas a de cortar o seu cabelo, e Deus deu a ele uma força descomunal, uma força grandiosa, e com aquela força Sansão então exerceu o juízo em Israel, foi um líder meio às avessas, né? Sansão era assim, um líder meio marginal, né? Um líder meio fora, né, da curva, né, normal que vemos dentre os juízes de Israel. Um líder meio underground, né? Não é aquele líder padrão, né, que Deus costuma usar. Isso para provar que Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele deseja e da forma que Ele espera. Então, Sansão não é um dos melhores exemplos, né, para se seguir.
mas foi alguém usado pelo Senhor, foi alguém que Deus também usou e por meio de quem Deus traz lições diversas para a nossa vida. Vemos nesse texto uma fotografia, vemos um momento da vida de Sansão. Sansão está na sua luta permanente contra os filisteus, ele está nas suas pendengas com os filisteus que tinham grandes dificuldades com os judeus, com o povo hebreu. Eles estavam numa situação de superioridade, infernizando a vida de Israel, tirando a paz de Israel. E Sansão é exatamente aquela peça que Deus coloca ali no meio para equilibrar essa relação e para mostrar que ele ainda estava presente governando Israel. E a cena que destacamos aqui é o momento em que Sansão é amarrado para ser entregue aos filisteus. As cordas, num dado momento, são arrebentadas, porque Deus concede a Sansão a sua força, a força inimaginável que é capaz de arrebentar aquelas cordas que estavam amarrando, cordas muito fortes. Mas Sansão, embora solto daquelas cordas, ele tinha um exército pela frente, um exército que ele tinha de enfrentar. Não estava armado, não tinha nenhum instrumento de guerra. O que Sansão faz? Ele usa a criatividade. Nas horas difíceis, nos momentos complicados, algo muito interessante é a criatividade. É você usar a sua criatividade para descobrir ao seu redor soluções e saídas para os problemas novos que surgem todos os dias. É um mundo ambíguo. É um mundo incerto, é um mundo volátil, é um mundo complexo. Muitas situações surgem de uma hora para outra e se a sua cabeça, se a sua visão está ali numa caixinha apenas quadradinha, você para, você não avança mais, você levanta as mãos e diz assim, eu me rendo, porque você não tem solução. Sansão, entretanto, ele olha ao seu redor e ele coloca a sua criatividade em funcionamento e ele vê uma carcaça, ele vê a carcaça de um jumento. E o que ele faz? Ele arranca ali o queixo daquele jumento, ali o maxilar daquele jumento e transforma aquela queixada, ele transforma na sua arma de guerra. E o texto diz que Sansão, usando apenas aquela arma de guerra, ele consegue derrubar 1000 soldados inimigos. Ele consegue vencer aquela batalha, porque os demais ficam apavorados com o que estavam vendo e vão embora. E Sansão celebra a vitória. E ele ainda canta, né, dizendo que com aquele instrumento ele abateu 1000 soldados inimigos. Ele usou a criatividade para aquele momento. Ele usou aquela situação para resolver aquele problema. Ele foi além daquilo que seria normal. Uma lança, uma espada, um escudo ou coisa parecida. Sansão lançou mão daquilo que estava à sua mão, aquilo que estava ao seu alcance, aquilo que poderia ser usado, mesmo não sendo algo convencional, mesmo não sendo uma solução calculada, mas uma decisão para o momento e que solucionou aquela questão. Mas é interessante, né? Sansão poderia fazer aquilo que muitos de nós gostamos de fazer, sabe? Muitas vezes nós vemos que uma coisa funciona e o que fazemos, então a partir dali sempre fazemos do mesmo jeito. Não é isso? Deu certo, né? Então, se deu certo hoje, vai dar certo amanhã, vai dar certo depois de amanhã, vai dar certo por mais 5 anos, por mais 10 anos, 20, 50 anos e por aí vai. Não é isso que muitas vezes fazemos, usamos o mesmo percurso para casa, usamos os mesmos instrumentos que sempre usamos, usamos a mesma receita que sempre usamos em nossos preparos. Muitas vezes nós nos condicionamos a viver da mesma forma sempre. Sansão poderia ter olhado para aquela queixada e dito assim, peraí, essa queixada aqui foi tão eficiente, mas tão eficiente que ela agora vai fazer parte do meu conjunto de peças de guerra e a partir de agora ela vai ser a minha arma favorita
preferencial para enfrentar os inimigos. Não, senhor, não é isso que ele faz. O verso 17 diz assim: depois de dizer isso, isto é, depois de ele celebrar a sua vitória, dizendo, sim, com a queixada de um jumento matei 1000 homens, depois de fazer isso, de dizer isso, ele jogou fora a queixada. Ele jogou fora aquela queixada. Sansão entendeu que aquele instrumento foi para aquele momento. Ele entendeu aquilo que muitas vezes nós não entendemos, é que Deus nos dá sabedoria, entendimento, visão e capacidade para resolvermos uma questão de um jeito, mas aquela forma talvez não seja a forma para sempre, talvez seja apenas para aquele momento, apenas para aquela situação, e a partir dali outras situações surgirão e exigirão novas respostas. É exatamente sobre isso que falamos quando pensamos juntamente com o conceito do mundo VICA, um mundo ambíguo para cada momento, para cada circunstância, para cada situação. Outras possibilidades novas surgem e possibilidades diversas surgem para a mesma questão. O que é necessário fazer? Entender o momento, entender as circunstâncias, entender o desafio, olhar em volta, ver o que está ao alcance de nossas mãos e lançar mão. E fazer, e partir para a solução da questão, com criatividade, com segurança, com ousadia, com motivação, na dependência do Senhor, o nosso Deus. Quando pensamos sobre essa questão, a ambiguidade do mundo em que nós vivemos, precisamos pensar o ser igreja, o ser cristão neste mundo. Vivemos um mundo que prevê, o que permite várias possibilidades, várias alternativas, várias interpretações para uma mesma coisa. E nós precisamos saber como enfrentar este mundo. Precisamos saber como nos posicionar neste mundo. E isso requer uma atitude fundamental, que é a atitude da adaptabilidade. Precisamos aprender a nos adaptar a esta realidade da qual não podemos e não conseguiremos fugir. Usaria aqui a definição do meu velho e querido amigo, pastor Eugênio, já na glória, quando ele dizia e ainda encenava, não vou fazer isso aqui agora, mas ele dizia e encenava a necessidade de se ter um jogo de cintura, né? É a capacidade de se adaptar aos momentos, às circunstâncias, às situações. Precisamos ler o nosso tempo e perguntar em que terreno estamos pisando, qual é a situação que estamos enfrentando, e olhar em volta e rever os nossos métodos, rever a nossa maneira de fazer, rever aquilo que sempre fizemos e que hoje não está eventualmente dando mais certo. Não adianta dizer, sempre foi assim, sempre fizemos dessa maneira, a igreja sempre se portou dessa forma, ela sempre fez assim porque sempre foi assim, mas os tempos são outros, os momentos são outros, as necessidades são outras, as circunstâncias são outras, e isso requer adaptabilidade. Nós estamos falando aqui algo em relação à Bíblia? Não, a Bíblia é tão atual, tão precisa e tão inabalável que para este mundo atual no qual estamos vivendo, estou buscando a resposta no livro de Juízes, né, numa distância histórica tão grande dos dias em que nós estamos, o que prova que a Bíblia tem respostas para o homem em todos os tempos, em todas as gerações, e portanto ela não precisa ser mexida. Não é a Bíblia que precisa ser atualizada, não é a Bíblia que precisa ser modificada, não precisamos mudar a mensagem da Bíblia, não precisamos arrancar páginas da Bíblia, não. Precisamos aprender a usar a Bíblia nas condições atuais. Precisamos aprender a ler a Bíblia para as pessoas que estão ao nosso redor neste mundo atual. De tantas mudanças, de tantas transformações, de tantas incertezas, de tantos receios, de tantas formas que muitas vezes não satisfazem aos corações. Precisamos levar a palavra de Deus, que tem sim a resposta para todas as questões enfrentadas e vividas pelo ser humano.
Querido irmão, querida irmã, quando fechamos este ano, quando estamos encerrando este ano de 2020 de tantas transformações, quando estamos esperando novas e ainda mais profundas transformações, nós precisamos pensar como podemos ser mais úteis ao nosso tempo, como podemos ser mais úteis à nossa geração. Precisamos avaliar e com a palavra de Deus nas mãos e no coração, precisamos olhar em volta e dizer, nossos métodos ainda estão funcionando, precisamos rever conceitos, métodos, forma de trabalhar, forma de apresentar a mensagem. A mensagem é e sempre será a mesma, a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Mas a forma de levá-la aos corações precisa ser adaptada à realidade atual. Querido, querida, neste momento eu quero fazer uma convocação a você, quero fazer um desafio ao seu coração. É de você realmente jogar para o lado a queixada de jumento que talvez você esteja segurando com tanto ardor. Sempre deu certo, sempre funcionou, mas talvez não esteja funcionando mais. Joga para o lado. Peça sabedoria ao Senhor e Ele vai dar a você algo que está bem pertinho de você, algo novo, diferente, ousado para você utilizar. E isso se aplica à sua vida, aos seus estudos, ao seu trabalho, aos seus relacionamentos. Olhe em volta, use a criatividade, peça sabedoria ao Senhor e Ele vai mostrar soluções novas, Ele vai mostrar caminhos novos à luz da sua palavra que vão abençoar você e todos aqueles que estiverem ao seu redor. Eu quero orar por você e pedir ao Senhor que de uma maneira toda especial dê a você sabedoria para que você possa caminhar neste mundo de incertezas com a segurança dada pelo Senhor, com a sua vida baseada no ensino inabalável e imutável das Escrituras do Senhor. Escrituras estas que têm uma mensagem, continua tendo uma mensagem para o homem e para a mulher do século XX. Vamos orar? Querido Deus, peço que o Senhor nos abençoe. Estamos, ó Deus, ainda vivendo esta transição entre o século XX e o século XXI. Ainda estamos vivendo, ó Deus, este momento de profundas transformações. O Senhor falou por meio da Tua palavra a todas as gerações até o século XX. E agora, ó Deus, o Senhor continua falando às gerações que se seguirão neste novo milênio. O Senhor continua falando aos corações deste século XXI. E, ó Deus, eu peço que o Senhor nos dê a sabedoria, a capacidade para identificarmos formas novas, atuais, que o Senhor nos dê a sabedoria e a capacitação para fazermos com que a Tua palavra possa chegar aos corações do ser humano deste tempo, usando os recursos que o Senhor apontar. Com sabedoria, com adaptabilidade, tendo, ó Deus, capacidade de decifrar e aplicar tudo aquilo que pode ser utilizado para que a Tua palavra, o Evangelho de Jesus Cristo, possa chegar aos corações daqueles que estão aqui bem perto e até aqueles que estão nos confins da terra. Abençoa a Tua Igreja Batista Memorial de Teresópolis, dá a ela esta visão. E abençoa-nos, Pai. Em nome de Jesus oramos. Amém. Chegamos ao final do culto desta manhã, deste último domingo do ano de 2020. Nosso desejo é que você seja ricamente abençoado nessas horas que seguem e você possa ter uma boa convivência familiar, momentos de comunhão agradáveis, que esses restantes de dias que temos ainda de dezembro, que sejam dias abençoados e que você possa perceber, sentir com clareza a direção do Senhor, a sabedoria de Deus para tomar decisões, para avançar, para prosseguir na sua caminhada com o Senhor e em tudo aquilo que você realiza e faz. Nós vamos orar ao Senhor, pedindo a Deus que nos abençoe. Mais tarde, às 19 horas, estamos juntos mais uma vez, celebrando o nome do Senhor aqui neste mesmo canal e eu aguardo por você. Vamos orar? Querido Pai, muito obrigado por Tua palavra, obrigado por este momento de culto. Continue falando aos nossos corações, que o Teu Santo Espírito possa nos ajudar, nos dar sabedoria para aplicarmos tudo aquilo que aprendemos da parte do Senhor.
Dirige os nossos passos neste domingo, fala aos nossos corações mais tarde em nosso culto, abençoa-nos no restinho, ó Deus, deste ano que ainda temos pela frente. Que o Senhor esteja à frente de tudo e de todas as coisas, pois oramos assim no nome de Jesus, o nosso Salvador e Senhor. Amém. Este meu fardo pesado e árduo de carregar e não ter que andar ansioso de nada, assim não. Sobre ele lançar cada problema, cada aflição, e a paz de Deus então vem te curar.